Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Aqui está Edmilson Almeida, o imediato, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes AM 1170. Ocimar Policenho, ex-executivo de futebol da Ponte Preta. Leandro Ferreira, ele que é repórter e produtor da Rádio Bandeirantes AM 1170, Ponte Preta na tela da Band. Porque é um jogador experiente e muito qualificado. E a gente tem visto a história aí no... Tá difícil de mosquitinhos aqui. Desculpa, tá difícil de mosquitinhos aqui. Esse Incômodos Unido vai ser bem maior hoje no Morumbi. Ah, bem diferente. Se o mosquitinho é molezinha, faz assim, ele sai, pô. Não vai ser o caso lá. A tão esperada arrancada passa por uma misteriosa escalação. Chiquinho está de volta ao time, no lugar do contundido Leonardo. A grande dúvida do treinador é se ele continua com Magal no meio ou coloca Rildo no ataque. Neste caso, Chiquinho ficaria um pouco mais recuado. Os dois são praticamente a mesma característica, são jogadores de velocidade, né? De condução de bola rápida. Então o problema não vai ter nenhum, porque eu já venho jogando com eles desde o começo do ano. Outra grande mudança será no setor mais questionado dos últimos jogos. Nas 6 derrotas consecutivas, a zaga tomou 12 gols. Apenas o goleiro Roberto e o lateral esquerdo Wendel continuam no setor. Arthur entra na lateral direita e a dupla de zagueiros será Ferron e César. Então a gente vai ter um tempo agora pro Betão, para ele treinar, para que ele possa estar numa melhor forma física. O Arthur é um jogador que, além de jogar na lateral, ele tem a facilidade também, pode jogar na zaga, na bola parada ele é muito bom. E é um jogador, vamos dizer assim, defensivamente muito seguro. Além das mudanças entre os titulares, outro assunto mereceu atenção especial na véspera do confronto diante do São Paulo: a reestreia de Muricy Ramalho. A gente sabe que o treinador não entra dentro de campo. São 11 contra 11, o bicho pega. Quem tiver mais garrafinha para vender, vai vender. A gente sabe da tradição do São Paulo, que o São Paulo é de grandes títulos, um grande clube, mas a gente sabe também da tradição da Ponte, da grandeza da Ponte. Se trata de um grande treinador. Isso aí é uma motivação para mim, porque eu vislumbro um dia chegar a situação como ele. Eu talvez conquistar metade, já estou muito feliz, né? Porque realmente é um cara, além do que ele já conquistou, alguém que eu tenho um respeito muito grande por ser um homem de caráter, alguém que é muito transparente naquilo que fala. E todas as oportunidades que eu tive com ele sempre foi alguém totalmente assim, muito simples da forma de lidar com ele. E daqui a pouco vamos analisar as possibilidades da Ponte neste jogo diante do São Paulo, 9 da noite, hoje à noite no Morumbi. Após o sucesso absoluto de vendas do primeiro condomínio, vem aí o Vila Matão 2. Sua nova chance de morar bem. Torres com elevador e lazer completo a 17 minutos do centro de Campinas. Tem piscinas, quadra poliesportiva, quiosques com churrasqueira e muito mais. Olha, lazer completo para toda a sua família. São apartamentos de 2 dormitórios em condomínio fechado no melhor do bairro Matão. Tudo isso com a facilidade de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito para morar ou então para investir. Visite o apartamento decorado neste próximo final de semana e garanta a sua unidade com condições especiais. Corre já para lá. Atenção, o endereço para você comparecer lá é Emílio Bosco, 1745, bairro Matão, Campinas. Vila Matão 2, solidez de 60 anos do Grupo Queiroz Galvão. O telefone é o 3131-1230, então acesse o site, vila com 2 L's, vilamatão.com.br. Ocimar Policenho está aqui conosco. Ocimar, um grande abraço, prazer, obrigado por ter aceito o convite em participar conosco. Prazer é meu e eu é que agradeço, né, a possibilidade de esclarecer algumas coisas. Você deixa a Ponte Preta e qual foi o motivo pelo qual você está deixando o time da Macaca? Acho que a Ponte Preta precisa, nesse momento, de uma união de forças, né? De sua torcida e da sua equipe de futebol e de sua diretoria. Como eu vinha sendo o mais criticado de todos, sendo o alvo preferido, acho que a minha saída apaga um pouquinho isso e faz com que todas as
as partes que compõem a Ponte Preta possam se unir e trazer o resultado que eu tenho certeza e confio que a Ponte Preta vai conseguir. Agora, aí nas redes sociais e nos canais de interatividade que nós temos aqui na TV e na Rádio Bandeirantes, a situação está sendo colocada da seguinte forma: você está abandonando o barco, muito cômodo para você deixar o time nessa situação delicada, e aí você livra a sua pele e está saindo fora. Como é que você vê esse negócio? Não te preocupa o fato de deixar essa imagem aqui em Campinas? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficar aqui, todo o resultado negativo vai ser culpa do Ocimar. Se sair é porque está abandonando o barco. O que eu posso dizer assim, ó, o que a Ponte Preta precisar de mim, o que eu puder fazer pela Ponte Preta, vou fazer independente de estar empregado ou não. Então, não considero uma fuga, muito pelo contrário, considero um ato de coragem, porque acho que a minha saída vai ser benéfica para a instituição. Em que sentido? No sentido de que não vai ter mais o Ocimar para reclamar, o Bolicenho isso, o Bolicenho aquilo, o Bolicenho é culpado disso, o Bolicenho contratou errado. A torcida precisa se unir com o seu clube. Se houver desunião, se houver um tipo de atitude como houve, aquela invasão de vestiário, querer bater em jogador, isso não resolve nada para ninguém. Absolutamente nada para ninguém. Então, se a torcida puder, com a minha saída, voltar a ser aliada do clube, eu já fico satisfeito. Ocimar, qual que é a sua análise dessa zona de rebaixamento do campeonato? Nós temos ali a Ponte Preta, o São Paulo, depois nós temos o Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, que são todos concorrentes direto da equipe da Ponte Preta nesse momento. Ou seja, nos outros anos nós tivemos times considerados médios e pequenos lutando contra times médios e pequenos. Nessa temporada é diferente. A Ponte Preta, no caso, um time médio lutando com um gigante do futebol do Brasil. Que o campeonato é difícil, todos sabem. E nesse campeonato específico está havendo um detalhe interessante. Só existem dois extremos. O Cruzeiro, que tem feito uma campanha sensacional, e o Náutico, que tem feito uma campanha muito ruim. Os outros 18 estão todos na briga. Nós estamos a 20 rodadas de terminar o campeonato. São 60 pontos a serem disputados. Então hoje, por exemplo, a Ponte Preta tem um jogo muito difícil. Mas também pode ser o grande jogo da vida dela. A grande oportunidade da Ponte Preta mudar o seu cenário dentro do Campeonato Brasileiro. E se não for hoje, se perder hoje, também não está morta por causa disso, não. Até porque ela precisa fazer exatos 50% de aproveitamento nos 20 jogos que ela vai fazer. Ou seja, 10 vitórias deixam a Ponte Preta na Série A. Mais uma, voltando à questão da sua saída. Você chegou a sofrer algumas ameaças para deixar a equipe da Ponte Preta? Infelizmente, sim. Tive meu telefone divulgado numa rede social, recebi várias ameaças por telefone. Acho que já estou num período da vida que não preciso passar por isso. Então, isso também foi uma das motivações da minha saída. Ocimar, agora pensando no trabalho que você fez à frente da Ponte Preta, gostaria que você falasse, na sua opinião, qual foi o seu maior acerto e o seu maior erro como executivo de futebol? Dá para fazer um balanço? Acho que sim. Eu acho que o maior acerto é dar à Ponte uma imagem de profissionalização, de fazer do departamento de futebol uma coisa profissional. Hoje a Ponte Preta, vocês estão dizendo, está abandonando o barco. A minha função, ela era muito importante, ou é muito importante, até o dia 4 de outubro, quando se encerram as inscrições. A partir disso, o suco tem que ser tirado das frutas que aí estão. Então, a questão estrutural, de infraestrutura, do departamento bem documentado, de contratos bem formalizados, isso tudo eu deixo, né? Maior erro, é difícil dizer. O que eu vou dizer para você? Dizer que errei em algumas avaliações de atletas. Posso citar aqui os jogadores que tiveram uma performance excelente na Penapolense e não conseguiram repetir aqui na Ponte Preta. A vinda do Carpegiani, num momento que talvez a Ponte Preta precisasse de um outro estilo de treinador, posso considerar isso como um erro. Ocimar, agora você está deixando a Ponte Preta, mas tem informação que ainda está intermediando uma negociação para a Ponte. Gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, se você pudesse até falar a posição. A gente sabe que é um jogador que está na Série B, né? Na verdade, assim, quando a gente se desliga, eu não estou me desligando, pegando a minha mala, indo embora e nunca mais aparecendo aqui, né? Não é assim que está sendo. Eu estou saindo pela mesma porta que eu entrei, que é a porta da frente. Então, até o dia 4, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, o que a minha humilde contribuição puder trazer para que a Ponte Preta ainda reforce a sua equipe, pode ter certeza que ela pode contar comigo e eu vou estar trabalhando para que isso aconteça, até porque
tenho o maior interesse do mundo que a Ponte Preta tenha sucesso ainda nesse campeonato. Agora, Simar, você falou em erro. O erro maior não foi a demissão do Guto Ferreira? Porque o Guto Ferreira, inclusive no jogo contra a Portuguesa, até deu uma entrevista coletiva lá e falou dos jogadores que foram abraçá-lo antes do início do jogo e depois do jogo. Jogadores que trabalharam com ele na Ponte e ele, na época, foi acusado de ter problema de ambiente. E aí ele disse, olha, se tivesse problema de ambiente, os jogadores não teriam vindo aqui me abraçar. Não foi esse o maior erro? Pode ser. Só que assim, eu não tenho essa visão de que o Guto tinha problema de relacionamento. Até porque eu ficava Mas no por dia a que dia ele com foi o Guto. demitido? Qual que foi o motivo? Aí são vários motivos, Batista. Aí vem uma... três, pelo menos, vai? Aí, vamos dizer, a própria diretoria assim quis. A própria diretoria pediu a demissão do Guto. Você foi voto vencido. É o principal motivo. Na verdade, diretoria assim, que manda, né? eu tive duas situações com o Guto. A diretoria tentou mandá-lo embora na sua primeira passagem aqui no campeonato passado, quando ele perdeu o jogo para o Sport Recife, em Recife. Eu fui contrário à demissão do Guto e eles me ouviram, né? Quando nós empatamos com o Bragantino e fizemos o cruzamento com o Corinthians, houve uma outra pressão para que o Guto fosse retirado. E eu ainda disse, mas calma, e se o Guto ganhar do Corinthians? E se nós pegássemos o Botafogo de Ribeirão Preto e perdêssemos no pênalti para o Botafogo, quem é que pode dizer o que vai acontecer? Infelizmente aconteceu do Corinthians nos desclassificar. Então também nesse momento eu defendi o Guto. E aí no início do Brasileiro, vocês todos sabem, existia uma vontade muito grande da diretoria de trazer o Silas. Isso inclusive vazou. Houve até problema com o Náutico, o Silas estava empregado. Tudo isso ocorreu. E esse foi um outro erro. Eu acho que sim. Porque o Silas não tinha condições de dar uma resposta imediata. Exato. E Perdeu não aí poderia 2 ter semanas. vazado, não poderia ter vazado a informação. E é óbvio que o Guto, como todo profissional, sabe que isso ocorreu. Então, na verdade, sem querer tirar o da reta, mas na demissão do Guto a minha participação foi muito pequena. E aí na contratação do Carpegiani, aí você foi decisivo. Aí já num outro momento. Que é o que você está considerando o maior erro. Num outro momento, porque quando houve a negativa do Silas e houve a negativa de outros treinadores, houve um período de ansiedade porque nós precisaríamos trazer um treinador. E aí sim é que veio o nome do Carpegiani e aí é que o Carpegiani foi contratado. E quem que foi o responsável pela vinda do Betão, do zagueiro Betão? Quem é que contratou o Betão? O departamento de futebol da Ponte Preta, a pedido do técnico Carpegiani. Eu não conheço, não sei quem é o empresário do Betão, mas o empresário é bom, hein? Convencer vocês de que o Betão seria a solução para a zaga. O Betão já vinha fazendo lambança desde quando ele foi rebaixado pelo Corinthians, empurraram ele para o Santos. Aí o Santos conseguiu se livrar dele e aí a Ponte traz o Betão. Eu considero esse outro erro absurdo. O Carpegiani pediu o Betão. Deixa eu tentar fazer uma defesa do Betão. Só antes de entrar no assunto do Betão, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu me decepcionei muito com o Carpegiani também. Porque quando da contratação do Carpegiani, eu tinha uma expectativa muito boa com relação ao trabalho dele na Ponte. Achei que ele ia dar um outro nível, um outro status para o time da Ponte. E para mim foi uma grande decepção a contratação, ou pelo menos o trabalho do Carpegiani. Você vai fazer a defesa do Betão, mas depois do intervalo comercial. Aí me pensar um pouco.